Glória a Deus. Ezequiel 47, verso 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do templo, do lado direito da casa, lado sul do altar. Fluía águas do altar no templo de Israel. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora a porta exterior que ora olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Então o homem saiu medindo a profundidade daquele rio, daquele manancial de águas que fluía do templo. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez andar sobre as águas, águas que me davam sobre os joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, água que me dava nos lombos, nas costas, na altura dos ombros, provavelmente. E finalmente mediu mais 1000 côvados, e era um rio que eu não podia atravessar. Como dizem na linguagem popular, o rio não dava pé, a pessoa tinha que flutuar, ele tinha que nadar. Até os tornozelos, o tornozelo, depois o joelho, depois os ombros, e depois já estava numa profundidade que a pessoa não conseguia mais pisar no chão. Eu posso espiritualizar esse texto, esta visão que Deus deu a Ezequiel. Primeira figura que eu faço é que desde Adão até Jesus foram 4000 anos. E desde o início das águas até quando chegou a um nível tão grande de águas, uma visitação, um manancial de Deus. Então nós podemos entender que a revelação de Deus foi progressiva na humanidade. Quando Deus criou o homem, Ele colocou Adão e Eva ali no Éden, e havia o rio Tigre, Eufrates, e mais 2 braços do rio que eu não lembro os nomes. E Adão e Eva estavam ali, eles tinham um nível de revelação e de comunhão com Deus, mas depois veio o pecado, e depois do pecado, Deus começou a se manifestar novamente ao homem, a Sem, aos filhos de Adão. Abraão construiu altares, Davi deu a planta do templo, Salomão construiu o templo, Moisés construiu o tabernáculo. Deus foi se revelando progressivamente, até que 4000 anos depois, que foi a plenitude da revelação de Deus à humanidade. O livro de Hebreus diz, capítulo 1, a partir do verso 1, vamos ver. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Temos várias figuras de Cristo na Bíblia. Temos várias manifestação e revelação de Deus na palavra. Nós sabemos que Abraão e Isaque é a figura do pai e do filho. Quando Isaque iria ser sacrificado no Monte Moriá, ali era a figura de Cristo, a lenha era a figura do pecado que pesava sobre os ombros da humanidade. Isaque não foi sacrificado, mas Jesus, ele foi sacrificado no Calvário e levou sobre si os nossos pecados. E assim sucessivamente, a serpente no deserto, todo aquele que era picado pela serpente,
para que o veneno prevalecesse e ele sobrevivesse, Deus mandou construir uma cruz e uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente, o veneno daquela serpente que picou ele era anulado. Isso é uma figura, o Evangelho de João fala que Jesus falou: eu serei levantado, a humanidade vai olhar para mim e ela vai ser livre do domínio, do poder e da maldição do pecado. Então Deus falou através da palavra a Adão, quando ele tirou as vestes de figueira que Adão fez para cobrir a sua nudez, e de Eva, e ele sacrificou o animal e pôs vestes de pele de animal. Estava falando que as obras humanas não poderiam aproximar o homem de Deus e satisfazer plenamente a justiça de Deus, mas precisaria de ser sacrificado o cordeiro. Por isso que João Batista falou, quando ele viu Jesus: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, havendo Deus outrora falado, desde Adão, Abraão, Davi, Moisés, até se passar 4.000 anos, quando Jesus nasceu de Maria, aos 30 anos, ele começou o ministério, e ele revelou o Pai aos apóstolos, e ele fez as obras de Deus, e ele ofereceu a vida dele, e o véu foi rasgado, e nós temos acesso agora, não só às águas nos artelhos, não só nos joelhos, não só nos ombros, mas nós temos acesso à plenitude do Espírito, que Joel profetizou: descerá o Espírito, os jovens, os velhos, servos e servas receberão o poder do Espírito. E Atos capítulo 2 fala que aquele dia, quando Jesus sentou à direita do Pai, o Espírito veio como um vento impetuoso e tomou ali a sinagoga, línguas de fogo, e houve um avivamento, houve uma manifestação. Não era águas mais nos artelhos, não era nos joelhos, era a igreja foi conduzida poderosamente pela água do Espírito, enfrentou o Império Romano, enfrentou as autoridades judaicas, cresceu em todas as civilizações conhecidas na época. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Isso é as águas em plenitude. Mas aqui fala que chegou um momento que as águas não davam mais pé. E eu creio que nós vamos viver na nossa geração. Um dia o apóstolo Paulo estava num lugar, um dia ele estava no outro, eles não preocupavam, perseguição, pressão, açoites, ataques, mas o Espírito, as águas impetuosas do Espírito levava eles a superar desafios, dificuldades, e a igreja tomou toda a civilização conhecida na época. Isso é o quê? Isso é as águas acima dos ombros. E eu creio que Deus quer nos despertar. Irmão, a igreja não é produto da sabedoria humana. Quem entende o que eu estou falando? Deus usa até a sabedoria humana, mas ela é guiada e regida pela palavra e pelo Espírito. Fonte da vida nasceu nessa visão. E hoje nós vemos as igrejas muitas vezes dependendo de estratégias, de esforço, de humano. Não, quando o Espírito vem, quando as águas vêm, meu irmão, olha, quem não era consagrado, consagra. Quem entende o que eu estou falando? Quem estava resistindo ao chamado, se entrega ao chamado e o sobrenatural acontece. Hoje a fonte da vida está em vários países, porque algumas décadas atrás, há 30 anos atrás, Deus chamou uma geração para priorizar, servir a Deus e a igreja.
Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Mas os próximos 30 anos serão melhores ainda. Então Ezequiel fala sobre esse rio. Meu irmão, eu queria destacar isso então. Deus se revelou inicialmente de muitas maneiras, voltando a Hebreus capítulo 1, verso 1. Mas aí no verso 2 fala, nestes últimos dias. Os últimos dias, escatologicamente falando, como diz o apóstolo Pedro, para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Por isso que fala que o homem é como a flor da erva, que nasce de manhã e seca à noite. Porque numa escala cronológica de 1000 anos, Moisés fala que nós chegamos a 80, quando muito, 90, lá em Gênesis está profetizado até 120. Quem quer chegar até 120, né? Com saúde, né, pastor Mano? Bem, sem dar trabalho para os outros, feliz. Então, no calendário de Deus, Jesus veio na sexta, passou 2000 anos, passou 2 dias. Entendeu? Fala para o seu irmão, entendeu? É outra dimensão cronológica. Só passou 2 dias. Por isso que ele fala, agora nos últimos dias, de Adão a Jesus, 4000 anos, 4 dias. De Jesus até agora os nossos dias, mais 2 dias. Fala para o irmão, estamos chegando no milênio, né, irmão? Quem quer participar da primeira ressurreição e entrar no milênio, reinar com Jesus 1000 anos, né? Então nós estamos aí, teoricamente, no 6º dia. E tem a tabela judaica lá também, que faz outra conta, mas é mais ou menos a diferença de uma para outra, 200 anos. Para Deus, 1000 anos é um dia, 200 anos é pouca coisa. Então, meu irmão, ele fala, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, a revelação plena de Deus é o Filho, é Jesus, que se revelou, que revelou o Pai em 3 anos e meio de ministério. E aí ele descreve, verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A melhor manifestação de Deus na terra é a palavra, e Jesus é a palavra em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. É a palavra, o Espírito. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que aconteceu? O Pai se revelou até através dos profetas, a Abraão, a Moisés, a Davi, aos profetas menores, aos profetas maiores, e gerou o Antigo Testamento. Cristo se revelou à humanidade e os apóstolos escreveram o Novo Testamento, e Jesus é a plenitude da revelação de Deus. E ele sentou à direita do Pai, e quando ele sentou à direita do Pai, ele enviou o Espírito. É a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai se revelou na palavra, o Filho se revelou, a palavra se fez carne, e o Espírito nos dá a revelação, o entendimento da palavra e a revelação de quem é Jesus Cristo. Fala para o seu irmão, isso é concreto, o resto vai passar.
Fala, dinheiro vai passar, fama vai passar, toda essa história da civilização, Deus revelou ao rei Nabucodonosor que haveria uma grande estátua e ele era a cabeça de ouro, e depois haveria outros reinos se manifestando até chegar os pés. Segundo historiadores, era Alexandre o Grande, depois os pés de aço, as canelas, o Império Romano, e depois toda essa história da humanidade seria apagada, porque haveria uma rocha que ia vir sem o toque do homem e iria destruir toda a história da civilização humana, ia manifestar o reino de Deus. Por isso que Mateus 24 fala que nós esperamos ansiosamente o reino de Deus. Meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa. Fala para o seu irmão, não falte nenhum domingo. Porque se Jesus voltar domingo, tu não estiver na igreja, meu irmão, Jesus, quem fala, tem misericórdia de mim, ó. Que nem Tomé, o dia que Jesus veio, Tomé não foi, estava desanimado, abatido, o Messias foi crucificado, foi sepultado, e Jesus falou, permaneça na Galileia, até que eu vou vir para vocês. E o dia que Jesus veio, Tomé não estava no culto. Fala para o seu irmão, me ajuda, meu irmão, a não faltar ao culto. Né? Porque é na igreja que nós temos a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito avivado. Se você fica preso aí nos números, nos problemas corriqueiros do dia a dia, quem aqui tem problemas corriqueiros do dia a dia? Né? Todos temos, né? Tem que malhar, fazer academia, sobe peso, diminui peso, faz exame médico, não faz, tem que pagar a conta, não paga. E é essa coisa que vai acontecendo, a vida vai passando rápido, né? Vai passando rápido a vida, meu irmão, minha irmã. Mas nós temos um reino inabalável. Quantos podem dizer amém? A hora que vem para a igreja, você sai da rotina temporal e entra no ambiente celestial. É ou não é? A hora que você abre a Bíblia, você deixa de ficar preso à inteligência artificial que quer te prender lá nas redes. É ou não é? Fala para a inteligência, comigo não. Né? Ela vai pescando o que você gosta e vai te dando mais material. O trem é feio, né, irmão? Porque a gente tem que ter cuidado com as crianças. E, né, às vezes é coisa que gosta mesmo, evangélica, né? E vai te levando lá. Mas a hora que você abre a Bíblia e você ora e fala, Espírito, eu quero ter minha comunicação com Deus. Aí você sai do temporal e entra no eterno. Quem tem experimentado isso? A hora que você vem, abre o culto e ora e começa a entrar no louvor e começa a receber a palavra, você sai daqui com um toque de realidade. O resto é passageiro. Fala, seu irmão, o resto é passageiro. As contas, se não pagar essa semana, paga a semana que vem. É verdade ou não é? O diagnóstico, você faz tratamento, vai mudar. É verdade ou não é? Os problemas com paciência e perseverança, você vai, e oração, você vai resolvendo. Mas não vamos deixar de fazer o ID. Meu irmão, quantas pessoas você vai ganhar para Jesus nesse mês? Quem crê que Deus vai te usar para alcançar a ovelha perdida e desgarrada? É bom estar aqui domingo ou não é? É muito bom estar aqui domingo. Difícil é chegar, porque o diabo resiste. Mas depois você chega, você sai renovado, abastecido, fortalecido. É sempre assim. Mas eu estava ali, eu pensei, poxa, já estou lá no terceiro céu. Se Jesus voltar,
Rapidinho, que bom que eu estou na fonte da vida. Então Deus se manifestou através do Filho. Agora também esses 4.000 côvados, como a bispa Rúbia muito apropriadamente trouxe na palavra dela na conferência, que a igreja deste século 21, ela está vivendo com águas no artelhos. Quem entende o que eu estou falando? A igreja está longe de estar vivendo um avivamento genuíno. A igreja viveu um avivamento em Atos. E lá, meu irmão, se você vê a revelação de Cristo hoje, nos leva a aprofundar e a crescer espiritualmente. Salmo 46, verso 4. Aonde está este rio? Abre comigo no Salmo 46, a partir do verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é a igreja. Diga comigo, a cidade de Deus é a igreja. A constituição de Deus é a palavra. E o povo de Deus são os lavados pelo sangue de Jesus. Sacerdócio real, geração eleita, povo exclusivo de Deus, como aquela menina de 16 anos, bilhões de pessoas, televisão de todas as nações, ela chega lá, Jesus é o caminho, é o único caminho, a verdade é a vida. Pode aplaudir o Senhor, eu vibrei, é bom demais. Não estou exaltando ela, estou exaltando é que Cristo faz. Eles tentando destruir o evangelho, e Jesus faz isso. Quem crê que Jesus vai fazer muito mais aí? Está usando você. É o rio cujas águas alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Irmãos, Jesus falou, se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, amanhã às 7 da manhã tem um culto aqui. Se tiver o pastor e mais um, a igreja está representada. Mas tem mais uns 10, né, pastor? Graça de 10 aqui. Então, 2 ou mais, o que isso significa? É a congregação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aqui não está falando da reunião do lar, está falando da congregação. Deus está na igreja, jamais será abalada. Fala comigo, a fonte da vida está consolidada nesses 30 anos de ministério. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, governos passam, sistemas ideológicos passam, impérios passam, mas a igreja permanece viva e poderosa. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Projeta aqui o 7 e 8, né? Declara, fala, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e as grandes coisas, as assolações que fez na terra. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Estas águas fluem na congregação, águas que nos fortalecem, águas que nos curam, águas que nos traz revelação, para não ficar preso, embaraçado nas picuinhas e nos problemas deste mundo. Fala para o seu irmão,
Deus já tem a resposta para a sua inquietação. Quem crê? Levanta as mãos e fala: Deus já tem a resposta para as minhas inquietações. Olha para mim, Deus me deu uma palavra. Fala para a igreja: quem preocupar com a ovelha desgarrada e a perdida, e agendar a visita e trazer ele no culto, vai ser que nem Jó. A palavra diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus irmãos, amigos da onça, né? Que os amigos de Jó apedrejaram ele mais do que tudo quando ele estava por baixo, mas ele orou por eles. Quem vai buscar ovelha? A hora que você trouxer alguém, a hora que você deixar de olhar para você e olhar para alguém, Deus vai atender ele, vai atender você de tabela. Quem crê nisso? Deus está nos chamando, prioriza a obra e Deus vai cuidar de você. Quem entende o que eu estou falando? Prioriza fazer a obra de Deus e Deus vai cuidar de você. Então nós não precisamos temer. Isaías 26:3 diz, Isaías 26:3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O salmista fala: ainda que a terra treme, os montes se lancem sobre o mar, ainda assim confiarei no Senhor. Quem quer aprender a confiar no Senhor? Todas as circunstâncias naturais fecharam, mas Deus falou: Moisés, estende a vara, porque o mar vai abrir. Moisés falou: levanta as mãos, porque Josué vai vencer a batalha. É esse Deus que está conosco, que é por nós. Meu irmão, nós temos que manter o nosso coração aliançado com Deus e com a igreja.